noite, tudo bem com vocês? O meu nome é Ovidio Batista Júnior e neste encontro nós bateremos um papo sobre estatística aplicada. O que é estatística? Qual que é a importância dela na nossa vida? Como que essa ferramenta que é tão utilizada, amplamente utilizada nas empresas, nas escolas, em todos os meios sociais, pode influenciar a sua vida e influenciar a minha também. Nessa nossa breve conversa, nós vamos ter uma pequena definição se a estatística é nossa aliada ou nossa inimiga. Para aqueles que têm um pouco de aversão à matemática, podem pensar que a estatística é uma inimiga, mas não, ela não é uma inimiga. Ela é sua maior aliada para a sua tomada de decisões. Quando você está em dúvida sobre se algo pode dar certo ou não, quem vai te auxiliar a essa decisão é a estatística. De que maneira? Através de dados, através de experiências que já foram realizadas, e aí você vai poder chegar a uma conclusão, mediante informações que outras pessoas coletaram no campo de trabalho, na cidade, enfim, de maneira que você pode tomar sua decisão sem medo de errar, ou então com a menor possibilidade de erro possível. Vamos chegar a algumas perguntas para você que está aí na sala de aula. Qual a média de idade nessa sala? Bom, para você descobrir a média, você vai ter que fazer a somatória de todas as idades e dividir pela quantidade de alunos. Ou seja, se eu tiver 30 alunos, vou pegar a idade de todos esses alunos, fazer o somatório e dividir por 30. Vou chegar à média. Quantos carros vocês compram por ano, em média? Bom, você vai pegar quantos carros você comprou em decorrer do período e aí vai fazer uma divisão, da mesma forma com a idade. No meu caso, não comprei carro nenhum esse ano, nem o ano passado, na verdade faz um tempinho já. Por que eu não comprei carro? Bom, os indicadores apontam que a economia não está muito propícia para a compra de veículos, então, momento de economizar. Quantos alunos estudam em uma escola? Essa informação é importante para que eu faça a compra de uniformes, para a compra da merenda, para vários investimentos que eu possa fazer na escola. Quanto a escola gasta em compras mensais? A APM, Associação de Pais e Mestres, busca essa informação para saber qual que é a média que está sendo gasto, quanto está sendo arrecadado e de que maneira esse dinheiro está sendo investido. Então, olha só, nós trouxemos aqui alguns exemplos bem práticos, bem do nosso dia a dia, e aí você vai ver o seguinte: a estatística está muito mais perto de você do que você imagina. Olha só, aqui nós temos algumas situações em que a tomada de decisão não foi correta. Se eu tivesse colocado a quantidade de tijolo correta no caminhão, com certeza não teria caído. Se eu tivesse colocado a quantidade certa de pedra, o caminhão também não teria entortado. Em outras situações também, no caso da moto, ele checou, ele tem possibilidade de checar ou não se a moto estava pronta para uso. Bom, ele descobriu da pior maneira possível. E aqui no caso da nossa foto central aqui, qual a possibilidade de acidente? Bom, pelo número de pessoas, se fosse aqui no Brasil, seria multado com certeza. Por quê? Porque nós temos ali mais que 2 pessoas, nem todos eles, na verdade, ninguém está utilizando capacete, e aí a possibilidade de acidente aqui nessa situação vamos colocar aí de 100%. E falando em possibilidade de acidente, nós temos a última imagem. Graças a Deus não aconteceu nada, senão essa foto não existiria. Mas aí nós temos uma decisão que foi tomada errada por conta de algo que não estava na maneira correta. Nós temos ali provavelmente uma bombinha ou uma bomba de grande potencial que acabou caindo no momento de carregar. Ele poderia ter tomado uma decisão diferente na hora de carregar isso daqui? Sim, devia ter tomado uma decisão diferente. Então, quando eu faço um estudo a respeito do que é correto, do qual procedimento correto para fazer uma atividade ou não, a estatística me ajuda? Ajuda. Se eu penso qual a possibilidade de tombar este carro em relação ao peso, eu não vou tomar essa decisão. Bom, não é possível carregar, por quê? Porque o peso do objeto é maior do que do caminhão que vai tentar transportar. No caso aqui do caminhãozinho pequenininho, não aguentou o peso. Você tem alguma outra decisão no seu dia a dia que você pode tomar mediante a estatística? Se o tempo estiver nublado, você pode sair com guarda-chuva ou não. A decisão vai ser de quem? Sua. E o resultado qual que é? Você pode não tomar chuva,
se proteger, ou ainda se proteger do sol intenso. São duas possibilidades. A estatística, originalmente falando, eram dados pertencentes ao Estado, dados de interesse do Estado. Hoje não é diferente. Nós, enquanto Estado, nação, dependemos muito dessas informações. Enquanto Estado também, Mato Grosso do Sul, nós também dependemos dessas informações. O Estado busca as informações estatísticas diariamente para saber quantas escolas estão abertas, quantos alunos tem em cada escola, quanto de uniforme eu compro, quanto de carteira eu reformo, quantos professores estão na sala de aula, qual é a formação desses professores. Por que eu preciso saber essas informações? Porque lá o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, leva em consideração essas informações quando ele vai fazer um mapa brasileiro de informações de dados. Ou seja, quando ele começa a fazer aquela pesquisa para saber como está o Estado, eu busco onde essas informações? Dentro do Departamento de Estatística. E aí cabe aos órgãos públicos, aos órgãos federais, particulares, alimentar essas informações de que maneira? Através das pesquisas. Então, quando o Estado busca essas informações quantitativas ou qualitativas, ele utiliza de um instituto, no caso nós temos o IBGE, e aí dentro de cada secretaria nós temos o quê? As pessoas que alimentam essa base de dados, as pessoas que fornecem essas informações para que o Estado, enquanto nação, e o Estado, enquanto Mato Grosso do Sul, tenha um real panorama do que de quantas pessoas tem. Eu estou falando aqui de escolas, mas posso falar da rede pública, Desculpa, podemos falar a respeito da saúde? Podemos. Podemos falar da população carcerária do Brasil? Podemos. Podemos falar sobre divórcio no Brasil? Também. Várias informações são obtidas através da pesquisa. Olha só, quais são as fontes que utilizam dos dados estatísticos? Setor público e privado, momento de investir, momento de apostar em um maior investimento em determinada cidade. No momento, ninguém está investindo em nada, está todo mundo contendo o investimento. Mas as pessoas podem fazer, de repente, projeções para que 2016 seja um ano melhor. E aí o momento certo de investir pode começar em janeiro ou pode começar em julho. Enfim, as informações, o mercado, a sondagem do mercado é que vai me dar o resultado certo para tomar a decisão. Os meios de comunicação público e privado também utilizam essas informações? Sim, para saber qual o maior público, qual o melhor público, qual o melhor horário, para vender comercialização, para colocar a programação no ar. Qual o melhor horário para exibir o futebol? Domingo pela manhã ou domingo à tarde? Levando em consideração que domingo pela manhã as pessoas têm alguns afazeres domésticos, o que eles fazem? Colocam no futebol no domingo à tarde. Poderia ser de manhã? Pode ser que sim. Aí eu vou ter que fazer o quê? Pesquisar para saber se a população brasileira tem interesse em assistir o futebol pela manhã. O meio acadêmico também utiliza. Para fazer tese de mestrado, para fazer pesquisas acadêmicas, nós utilizamos a pesquisa muito mais do que se imagina. E aí você vai fazer o quê? Você pode buscar fontes prontas no IBGE, ou de acordo com a sua pesquisa, você vai direcionar, de acordo com a sua necessidade, você vai direcionar uma pesquisa. Serviços de meteorologia, fiquem atentos, olha só, já vai uma dica aqui de uma atividade. Serviços de meteorologia. Eles utilizam essas informações? Sim, eles fazem avaliação anual e aí eu tenho um panorama de qual o período que chove mais, período que tem maior temperatura. Dica melhor do que essa para uma atividade não tem, hein? Aguarde. Políticos e assessores também tomam os meios estatísticos como base? Tomam. Porque eles fazem pesquisas para saber se o político tem aceitação em determinada região ou não, qual é o intuito da população, o que a população deseja. Então, olha só neste momento, em 45 segundos aproximadamente, nós elencamos aqui 5 formas, ou 5 pessoas, 5 clientes dos dados estatísticos. Então, gente, a estatística não é nenhum bicho-papão. É uma fonte importante para você ter informações, para você usar no seu dia a dia e para você fazer o seguinte, escolher o melhor momento de investir em algo ou não. Por que isso? Porque alguém já passou por essa situação anteriormente e aí chegou a hora de repente de você tomar uma decisão e aí você pode recorrer a esses dados.
Avançando no nosso conteúdo, eu preciso saber o seguinte: o que é população e o que é amostra? População, vamos direto à imagem, que eu acho que fica muito mais fácil. Eu tenho aqui a população mundial, beleza. Se eu quiser saber qual é a população mundial, eu vou ter que contar todos os habitantes do planeta. Eu faço isso por uma estimativa. Posso saber qual que é a população brasileira? Posso. Opa, peraí, estimativa? Não, eu faço uma pesquisa aqui para saber qual que é a população brasileira. E aí, a ONU pode juntar todos os dados estatísticos de todos os países e ter a população mundial. Dentro da população brasileira, eu tenho a população campograndense. Então aí já estou partindo para um quê? Para um dado menor. Então eu tenho todo o país, tenho o Brasil, e aí tenho Campo Grande. Então se eu quiser saber, para fazer uma diferença, população brasileira, está tudo aqui, uma amostra da população brasileira, ou seja, uma pequena parte, Mato Grosso do Sul. População é o todo, amostra é uma parte. População é o bolo, amostra é um pedaço. Melhor que isso, só dessa forma. Então eu tenho aqui, toda a minha população, a população brasileira está aqui representada, e aqui uma amostra, Mato Grosso do Sul. Ou seja, eu peguei uma pequena parte do todo e utilizo essa pequena parte de acordo com a minha necessidade. Se eu quiser saber informações específicas de Mato Grosso do Sul, eu não vou pegar toda a população. Eu vou pegar qual parte? Só o que me interessa, só uma amostra. Eu posso fazer isso dentro da minha cidade? Posso. Um exemplo. População. Estou falando de Campo Grande. População. Vão ser todos os habitantes de Campo Grande. Amostra das pessoas de uma determinada região. Região norte ou região sul da cidade. Posso detalhar um pouco mais? Posso. População. Pessoas, todos os habitantes de Campo Grande. Amostra as pessoas de um bairro. Aí minha amostra vai ser menor ainda. Entenderam qual que é a relação? Então, população, novamente, é o bolo. Amostra é só um pedacinho do bolo que você está comendo aí na sala. Tudo bem? Vamos em frente. Os dados não são alimentados aleatoriamente. Ela utiliza de critérios para obter essas informações. Como que ela faz isso? Através da coleta de dados. Uma pesquisa, de acordo com a necessidade. Um exemplo, população de terrenos. Quantos mil habitantes tem terrenos? 10 mil, 15 mil, 50 mil? Através da pesquisa eu vou ter essa informação. Chegamos à conclusão que são 15 mil habitantes, por exemplo. Desses 15 mil habitantes, quantos são homens e quantos são mulheres? Essas informações mais detalhadas eu vou obter quando? Na apuração dos dados. Os dados vão me trazer a real situação de terrenos enquanto cidade, enquanto município. Vamos chegar a uma seguinte conclusão. Primeiro vou apresentar esses dados que foram coletados. Ou seja, fizemos uma pesquisa durante 12 meses e chegamos à conclusão que na cidade de Terrenos tem 15 mil habitantes, sendo X homens, X mulheres, jovens entre 18 e 35 anos que gostam da vida noturna. Opa! Minha pesquisa está bem extensa, mas eu faço isso aqui na apresentação de dados. E aí tem a análise, interpretação e conclusão dessas informações. A partir daqui eu tomo algumas decisões. Se eu tenho jovens de 18 a 35 anos que gostam da vida noturna, eu vou abrir um barzinho em Terrenos? Posso abrir. Posso realizar shows em Terrenos? Posso. Então tem várias informações que eu posso utilizar através da coleta de dados. Tudo bem? Variáveis qualitativas, quantitativas discretas e quantitativas contínuas. O que é isso? Vamos ver rapidinho. Variáveis qualitativas, população de alunos de uma universidade. O que é essa variável? Sexo, masculino ou feminino. População de moradores de uma cidade. Variável, tipo de habitação. Quais são os tipos de habitação que eu tenho? Casa, apartamento, barraco, etc. e tal. População de Campo Grande. Variável, cor da pele. Ou seja, branca, preta, amarela, vermelha ou parda. No caso nós estamos falando do quê? Variáveis qualitativas. Então por isso que eu tenho aqui, que tipo de residência? Apartamento, posso ter casa? Posso. Você vai depender muito. Variáveis quantitativas, olha só, eu estou falando de números. Discretas, população de Campo Grande, certo? População, os casais de Campo Grande. Qual que é a variável? Número de filhos.
Pode variar entre um e aí quantos filhos o casal optou por ter. Aí fica a critério. Habitações de Campo Grande. O cara está falando de moradia. Qual que é a variável? Número de banheiros. Tem casa que vai ter um quarto, cada quarto um banheiro, 3 banheiros, ou tem casa que não tem banheiro ainda implantado. Beleza? Isso são quantitativas discretas, ou seja, eu detalho a mais da vida do cidadão. Quantitativas contínuas, ou seja, algo que, como o próprio nome já diz, se repete. População agrícola de Campo Grande ou que mora no entorno. Variável, produção de hortaliças em quilograma. Ou seja, eu vou saber quantas pessoas tem em Campo Grande que trabalham com hortaliças, que produzem. Qual que é a variável? Quantos quilos que eles produzem. População, cidadão de Campo Grande. Variável, idade. Quero saber o quê? Quantas pessoas com a mesma faixa etária eu tenho na cidade de Campo Grande. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Chegou o nosso momento do nosso intervalinho, momento de tomar um café, reunir com seus colegas, discutir um pouco sobre o dia a dia e daqui a pouco nossa jornada continua com a estatística. Até mais!